E aí, pessoal, tudo bem? Lucas Tosetti na voz mais uma vez, com o prazer glorioso de estar aqui com meu amigo Júlio Gaspar para o primeiro vídeo da dupla, dessa dupla dinâmica, neste canal maravilhoso. Então é isso. O Júlio vai introduzir do que a gente vai falar hoje e vamos começar a falar aí mais uma vez do nosso querido São Paulo. E aí, Júlio, tudo bem, mano? Tudo Bom, certo? primeiramente, agradecer a introdução, né? Estou feliz demais de a gente estar começando esse projeto junto. Já começamos as introduções, já tivemos um pré-jogo, já o primeiro pré-jogo do canal, e agora o primeiro vídeo juntos para a gente dar uma alavancada nisso aí. Para o vídeo de hoje, a gente vai trazer uma perspectiva do que foi ser São Paulino nessa última década, do que está sendo ser São Paulo e do que a gente espera do São Paulo para essa temporada e para o futuro, né? Quais são nossas perspectivas e tal, trazer uma geral de como era o time na época pré-final de Sul-Americana, 4 anos, 5 anos antes, como é o time hoje para essa temporada, o que a gente viveu nos últimos anos. Enfim, uma geralzinha. Não vai ser um tema tão feliz como a gente espera, mas vamos nessa, né? Então, cara, eu acho que legal você tocar nesse ponto, porque, assim, como você falou, né? Essa pergunta, o que foi ser São Paulino nos últimos 10 anos? Cara, eu acho que eu começo respondendo falando assim, cara, é engraçado que a gente, como São Paulino, viu todos os nossos rivais ganharem títulos muito importantes, né? Pô, você teve time histórico do Santos, do Neymar, o Corinthians ganhando uma Libertadores. Você teve agora recentemente o Palmeiras do Abel Ferreira ganhando duas. O São Paulo, porra, muito obrigado, valeu, tamo junto, né? Tipo, eu acho engraçado como assim, eu e o Júlio aqui a gente virou São Paulino por motivos diferentes. O Júlio foi um negócio muito mais familiar, acho que foi do pai dele, eu fui um negócio mais do meu Com padrinho e certeza. tal. Mas, assim, cara, quando a gente era criança, pô, o São Paulo meio que era o bicho papão de todo lugar, tá ligado? Pô, mano, os caras viram o São Paulo e falaram assim, meu Deus do céu. E isso, conforme a gente foi crescendo, eu e o Júlio, como a gente falou na apresentação, nós temos 21 anos de idade, sou de 2001, ele é do começo de 2002. A gente viu esse declínio, assim, do respeito que os adversários tinham pelo São Paulo, né? Totalmente, mano. É triste pensar, né? A gente se conheceu na nossa escolinha de futebol de São Paulo quando a gente era criança. Na Conheci o época, Júlio em 2006, velho. Conheci essa figura em naquela época, 2006. tinha acabado de ser campeão mundial, rumo ao primeiro Brasileirão, a uma segunda final de Libertadores que a gente acabou perdendo, né? Tive um tricampeonato e depois disso uma Sul e um Campeonato Paulista pelos últimos 15, 16 anos, né? Mas, enfim, trazendo uma geral, você acha que já dá para a gente começar? O que você Não, acha? vamos Muda mais lá. alguma Deixa o coisa? torcedor triste, deixa o torcedor triste. Eu acho que você foi perfeito na sua colocação e vamos nessa. Eu trouxe aqui uma geralzinha do que foi o São Paulo entre 2008 e 2012, né? Que foi o primeiro período sem títulos, numa primeira seca, né? Podemos dizer, do São Paulo após os três brasileiros. Assim, o que eu enxergo de diferença entre o São Paulo hoje e o São Paulo daquela época é que o São Paulo daquela época ainda era uma realidade, apesar dos 4 anos sem título, ele ainda era uma realidade, ele ainda era um bicho-papão, ele ainda era um time a ser batido e teve campanhas exemplares em diversos campeonatos, né? Em 2009, a gente pode citar um terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, né? Não, não ganhou na Bacia das Almas ali. Tipo, Por foi o pouco. campeonato do Flamengo do Adriano, o Palmeiras que liderou há muito tempo. São Paulo Exatamente. chega com chance nas últimas rodadas de ganhar, acaba perdendo o campeonato. Mas você até puxou esses 4 anos, cara. Quando eu era pequeno e depois revisitando, tipo assim, vendo o jogo e tal, eu acho que esse São Paulo de entre o período de 2008 e 2012, eu acho que ele é marcado por, porra, podia ser mais, tá ligado? Com Tem, certeza. você tem, pô, eliminações pro Internacional, você tem eliminação pelo Fluminense. E, cara, vamos ser sinceros, a gente brinca hoje que, assim, a Libertadores, hoje os brasileiros têm muito mais facilidade de chegar em fases agudas. Cara, que contra o Internacional era semifinal. Mas se o São Paulo passa daquele Fluminense lá, a chance de ser campeão era enorme, né? Gigantesca, gigantesca, cara, Então, esse gigantesca. primeiro São Paulo, eu concordo com você, ele era uma realidade. A gente tinha um time muito bom. Eu lembro que você tinha, cara, nomes como Borges, Dagoberto, Jorge Wagner. O Miranda estava para sair, mas estava ainda. O Ídolos, Rogério. ídolos, né? Você tinha, cara, Simplesmente. muitos caras relevantes e, tipo, muitos achados do São Paulo, tá ligado?
Se você pegar como exemplo, é nesse período que a gente tem o terceiro mandato do Juvenal Juvencio, que é o começo de degringolar tudo. O começo do que a gente estava. É o Do que nos começo do que a levou a gente tá começar essa vivendo vida agora. aqui. Mas, assim, é que nem você falou, cara, era uma realidade, assim, tipo, sem começar voando, São Paulino começar voando, assim, cara, a gente vai dar o máximo, pô, dá pra ganhar alguma coisa, entendeu? Com certeza, com certeza. Nesse período, o que a gente pode destacar também do que esse time que é o que você falou, podia ter sido mais, mas era um time, ainda era um time a ser batido. Bom, em 2009 caímos nas quartas pro Cruzeiro, que foi vice-campeão daquela Libertadores contra o Estudiantes. Em 2010 a gente chegou na semi da Libertadores contra o Inter, que a gente perdeu pela regra do gol fora, um 2-1 no Morumbi, que também era um time que tinha tudo para ser campeão. Lembrando que, na época, chegando na final já iria para o Mundial, porque o adversário foi um time mexicano. Foi o Chivas. Exatamente, exatamente. Em 2011 foi o pior ano desses quatro que eu estou mencionando aqui. Em 2011, a gente cai na semi do Paulista para o Santos, que foi uma sina nossa também, né? 2010, 11, 12 para o Santos do Neymar. A gente acaba o Brasileirão em sexto, ou seja, o que nos leva ao Sul-Americano do ano seguinte, que a gente vai se tornar campeão. A gente chega nas oitavas da Sul-Americana, a gente joga a primeira fase só, que na época não tinha a fase de grupos. A gente é eliminado pelo Libertad num jogo polêmico, enfim. E a gente cai na Copa do Brasil pro Avaí nas quartas, cara, que também é uma eliminação doída. E é o presságio do que vai acontecer muito nessa década que a gente vai comentar, é que ser eliminado por times aleatórios na Copa do Brasil. Mais tarde a gente vai falar sobre isso. Com certeza. E aí a gente chega no gloriosíssimo 2012, né? Que a gente quebrou um pouquinho essa seca de 4 anos, mas mal sabia que viria pela frente. A gente tem uma eliminação novamente para o Santos, né? Na Copa do Brasil, na Copa do Campeonato Paulista, perdão. A gente chega em quarto no Brasileirão, a gente se classifica para a Libertadores antes do título do Sul-Americano. Na Sul-Americana, a gente se sagra campeão contra o Tigres, no fatídico jogo de um tempo. E na Copa do Brasil, a gente é eliminado na semifinal pro Curitiba também. Cara, nossa, eu lembro, velho. Porque se passa pra final, pega aquele Palmeiras, né? Que foi rebaixado. É isso mesmo. Grandiosíssimo, né? Então. Nessa época não tinha existia palmeirense. Cara, mas isso é engraçado porque, tipo assim, você vê, né? Tipo, você falava aí, cara, você falou uma vez oitavas de final. Era semifinal, quartas de final, semifinal, quartas de final, tá ligado? E o São Paulo se desacostumou total nos próximos anos que a gente vai falar, que, tipo, o São Paulo completamente se perde. Mas, assim, depois do título de 2012, a gente começa 2013. E, assim, cara, como todo bom São Paulino vai lembrar, e aí, acho que vai tocar um ponto muito importante que eu também trouxe para abordar. Para mim, é em 2013 que começa uma sina na torcida do São Paulo que se chama o endeusamento de jogadores medianos. Por que eu tô falando isso? Perfeito. Nessa edição de Campeonato Brasileiro, assim, o São Paulo, no primeiro turno, ganhou de 3 times. Na verdade, eu lembro de 2 desses 3 times. Que ganhou do Vasco e da Ponte Preta. Eu não lembro se foi o Botafogo, o terceiro time que o São Paulo ganhou no primeiro turno. Teve 3 vitórias no primeiro turno. Aí o Muricy volta, já tinha se consagrado campeão da Libertadores com o Santos. Ele volta para o São Paulo e salva o São Paulo do rebaixamento. É engraçado que as próximas vezes que o São Paulo vai na década disputar, né, esse medo do rebaixamento, todos os anos a gente acaba uma posição, tipo, meio de tabela. Mas assim, se cria no meio da competição, criou no meio da competição um medo. Mas assim, nesse Brasileirão, todos devem lembrar que o Boi Bandido, grande Aloysio, hoje tá no América Mineiro, pô, ele fez muitos gols, tá ligado? Ele fez muitos gols e depois ele foi pra China, onde ele ficou a maioria da carreira dele. Mas foi pra mim a Aloysio, o Boi Bandido, que assim, eu tô falando isso como uma experiência de torcedor, né? Que eu tive noção que foi aí que começou o endeusamento do jogador mediano, que é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente também. Com certeza, com certeza. Nisso a gente acaba entrando nessa década, né? Entre o último título e a fatídica final do ano passado e o começo dessa Sul-Americana. Você citou o ano de 2013. Falando em relação à Sula, o São Paulo jogou na semifinal daquela Sul-Americana contra a Ponte Preta. A gente tomou um vareio no Morumbi, tomou um 3-1 no Morumbi, num jogo que choveu pra caramba. Mas vale lembrar que nessa Sul-Americana o Aloysio foi destaque do São Paulo. Teve aquele famoso jogo que o Rogério pegou tudo contra a Universidade Católica, que ele faz 2 gols lá no estádio dos caras. Mas, enfim, sobre o Brasileirão naquele ano,
Foi tenso, foi tenso. Eu me lembro, a gente começou com o Ney Franco. Ney Franco. O Ney Franco, o último campeão antes do Crespo, tá? Vale lembrar. A gente começou o Brasileirão com o Ney Franco, que foi demitido, chegou o Paulo Autuori, que ficou, sei lá, 15 jogos, 10 jogos no São Paulo, não aguentou, até que veio o Muricy para salvar a gente. E vale lembrar que a gente jogou jogou a Libertadores daquele ano, né? Devido ao título da Sul-Americana e o Brasileirão de 2012, a gente jogou a Libertadores. A gente teve uma campanha razoável na fase de grupos, né? A gente caiu no grupo do Galo, do Ronaldinho, do Jô. Nas oitavas, a gente enfrentou o Galo também, porque naquela época era a melhor campanha contra a pior e sem sorteio. Acabou que no primeiro jogo a gente até começa ganhando de 1-0 com o gol do Jadson, começa bem no começo, 1-0 em São Paulo. E aí o que acontece? A Luiz e o Bandido se machuca, estava em grande fase na época, se machuca. O Lúcio é expulso no jogo por causa de uma falta no Bernard. E aí depois que o Lúcio é expulso foi a maior polêmica, que ele já foi direto pro ônibus, nem assistiu o jogo. O Galo vira, e aí no jogo de volta eu prefiro nem falar, né? Do jogo de volta, cara, assim, o Ronaldinho Gaúcho na época, cara, o que ele faz com o lateral Douglas, futuro jogador do Barcelona nessa época. O que ele faz com o Douglas é uma coisa de, pô, é maluco, sabe? É bizarro o que acontece nesse jogo. Esse jogo é um vario de bola do Galo, é 4-1 o jogo, fora os ameaços, assim. Não, merecidamente. E assim, se você vê no papel hoje, o time dessa época, em nomes, é muito melhor que o time que a gente tem hoje, pra você ter uma ideia. Tipo assim, é bizarro. Não, com certeza, é bizarro. E aí, assim, depois de 2013, que aí já é o final dessa era, um ano após o título da Sul-Americana, a gente tem... Eu acho que dá pra fazer essa separação, que a gente tem 2014, 15, 16... que é um ano antes de 2017, foi outro ano que São Paulo ficou realmente ameaçado de cair de novo, onde você tem times bons, você tem campanhas interessantes, mas eu acho que, cara, até pegar um pouco de 2013 também, que em 2013 o São Paulo toma um vareio de bola pro Corinthians na Recopa Sul-Americana. Nos dois jogos. Então, nos dois jogos. O São Paulo, ele acaba virando um Zé Ninguém em clássicos, cara. Nessa época, o São Paulo ganhar clássico era um negócio bizarro. Eu acho que, assim, em 2014 a gente tem um time muito bom, que é aquele quadrado mágico dos veteranos, que você tinha Pato, Ganso, Ganso jogando pra cacete, inclusive. Você tinha Pato, Ganso, Allan Kardec, Luiz Fabiano, Pato. Então, você tinha um time muito bom, que terminou em vice-colocado do Campeonato Brasileiro, ficou atrás daquele Cruzeiro de Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, etc. Mas, cara, o recorte que eu queria fazer, antes de falar da gloriosa campanha com aquele time muito ruim de São Paulo até a semi da Libertadores, em 16, eu queria tocar num ponto que, assim, cara, 2015 do São Paulo pra mim, o resumo, o supra-sumo de como o São Paulo, nesse meio tempo, foi uma coisa que ele foi recuperar lá na frente, como o São Paulo tava horrível em clássicos. Cara, em 2015 o São Paulo toma 3-0 do Santos, aquele Santos do Gabigol, e tal, campeão paulista, 3-0 do Santos, toma 6-1 do Corinthians com o time reserva do Corinthians. Pô, aquele jogo lá que o goleiro Denis e o zagueiro Lucão, até hoje eu tenho ódio desses caras. Nossa. E você tem também aquele 4-0 pro Palmeiras no Allianz Parque, onde, tipo assim, pô, você vê no papel o time do São Paulo, você tem Pato, o São Paulo foi pro ataque com Pato e Luiz Fabiano. Pô, a gente tomou gol, o Rafael Marques virou um gênio, pô. O Robinho do Palmeiras virou outro gênio também. Então, assim, 2015 foi o ano que o São Paulo tomou piaba atrás de piaba em clássico, sabe? Não, com certeza. Eu fiz minha colinha aqui, eu fui copiando o que tem de ponto forte, pontos notáveis nesses 10 anos de lá para cá. E ano de 2014 eu acho que é fora da curva. 2014 é o mais fora da curva que tem, porque era um time, na minha opinião, era o melhor time dessa época, desses 10 anos. Foi o melhor time de São Paulo. É um time estruturado, um time que não ganha um título por pouco. Porque no Brasileiro a gente chegou a ganhar do Cruzeiro e encostar, só que a gente perdeu um jogo pro Corinthians em Itaquera, que a gente afastou do Cruzeiro de novo e aí não teve jeito. O fatídico jogo que o Antônio Carlos, zagueiro, mete 2 pênaltis, terrível. Duvidosíssimos, mas enfim. A gente chega na semifinal da Sula e a gente perde o Atlético Nacional, que viria a ser nosso algoz 2 anos depois também. E uma semifinal que foi para os pênaltis, o famoso pênalti do Kardec escorregando e mandando a bola na lua. E a semifinal, uma foi São Paulo e Atlético, a outra era River e Boca. O River se sagrou campeão até daquela Sul-Americana.
Em 2015, o máximo que eu posso citar é a semifinal da Copa do Brasil que a gente chegou, que a gente tomou um vareio do Santos na ida e na volta, 3-1 na ida, 3-1 na volta. Mas, detalhe, São Paulo passou por uma questão política grave na época, que foi a renúncia do Carlos Miguel Aidar. Ele renunciou, antes dele renunciar ao cargo, ele nomeou o Doriva para treinador de São Paulo. O Osório saiu para treinar a Colômbia era o México, perdão, e ele contrata o Doriva. 2 dias depois ele se demite. O Doriva ficou 3 jogos no São Paulo, 6 jogos dos 6, 2 foram contra o Santos na semi da Copa do Brasil. E após isso, ok, esse ano de 2015 é terrível, né? Como você falou, em clássicos, é terrível. Mas ao mesmo tempo a gente chegou em quarto no Brasileirão, a gente conseguiu classificar para a Libertadores, né? Apesar de tudo. Para a Libertadores do ano que vem, né? E assim, eu acho que é nessa época de clássico que também surge outra. Assim, e se você conseguir ir me lembrando esses outros jogadores medianos que começaram a ser endeusados, ficarei grato. Mas, cara, é também nessa época que tá perdendo o clássico e tal, que começa a surgir essa falácia que o São Paulo precisa de perfil vencedor, de jogador que sente o jogo e não sei o quê. A gente começa a escutar isso, tá ligado? Começa a escutar que não, o São Paulo precisa de renovar o elenco, precisa, perfil vencedor. Então a gente começa a escutar isso também, que é uma coisa que lá na frente, nos dias atuais, é uma coisa que a gente escuta todo dia. Mas enfim, com certeza. E aí a gente chega no ano de 2016 que, gente, São Paulo tinha um time horroroso. Ah, não sei o quê. O time era ruim. Assim, a gente traz aquele argentino aleatório que a gente não sabia que se chamaria Caleri. Ele vem. É engraçado que, assim, cara, dos gols do Caleri na primeira passagem, cara, acho que 90% é um toque na bola. Ele só dá um toque na bola. Tem aquele jogo lá contra o Trijulianos na Libertadores que ele faz 4 gols. Que foi o que inflou um pouco a passagem dele, eu diria. Assim. Não, claro, ótima passagem, mas em números, o que favoreceu ele foi esse jogo contra o Trijulianos terrível, time terrível. Então, e aí, tipo assim, a gente com um time ruim, cara, era um time que tinha, tipo assim, era João Schmidt improvisado, Wesley. Você tinha a zaga, eu acho que o zagueiro Lucão tava na zaga, não tava? Não me lembro, eu tenho quase certeza. Não, em 16 já era Rodrigo Caio e Maicon. Então, era uma zaga boa. Você tem o God of Zaga aí, que na semifinal me entrega aquela expulsão. Você tem aquele confronto contra o Atlético Mineiro, que eu acho que é o confronto que a maioria dos São Paulinos lembra como, coração ficou na boca, porque não acabava o jogo, o São Paulo naquela pressão passa. Pega o Atlético Nacional na época do Borja, do Guerra, esse time aí. A gente, no primeiro jogo, a gente consagrou o Borja, né? A realidade é essa. A gente consagrou a carreira dele. Se não fosse o São Paulo, o Borja hoje ele seria, um atendente em algum lugar. Mas, assim, cara, o time era muito fraco, mas, assim, a gente fez uma campanha muito boa na Libertadores, com o grande Edgardo Bausa. E, assim, cara, nesse ano, pra mim, o que fica é a Libertadores. De resto... Assim, eu não lembro de muita coisa, mas assim, é o que fica a Libertadores. Teve essa passagem do Caleri, né, que durou 6 meses. Depois foram longos 5 anos de torcida de São Paulo implorando para esse cara voltar. E é isso, basicamente, o ano. É isso. Eu acho que é legal pontuar desse ano. Isso aqui é perspectiva minha, opinião minha. Eu acho que dessa última década, o time que mais me representou em questão de vontade foi esse time de 2016, porque é o que eu falo, era uma reunião de bagre. O time era ruim. Mas era um time raçudo, cara. Eu lembro de cada jogo desse time da Libertadores. O famoso jogo contra o The Strongest, que o Maicon acaba no gol, porque o Denis é expulso por fazer cera. A gente tem, cara, o primeiro jogo das oitavas contra o Toluca, que o Centurion mete 2 gols também, um 4-0. Os jogos contra o Galo, ida e volta, os 2 jogos suados, que a gente ganha de 1-0, que tem a queda lá da parte inferior do Morumbi. E a volta também, porque a gente começa tomando 2-0 com 8 minutos e o Maicon empata. É surreal, era um time muito raçudo, mas que depois que caiu naquela semifinal, claro, aquela expulsão duvidosa, mas que em Libertadores não pode ter essa... E o jogo de volta é um completo assalto. Um assalto, né? Um assalto, mas de resto, lutou para não cair, né? No final da temporada, no Brasileiro.
E acho que é isso a pontuar desse ano. 2017 é tenebroso. Eu acho que não precisa nem a gente ficar muito em cima desse ano. Cara, 2017 o Dorival assume, né, uma hora. Ele assume começou com o Rogério Ceni, primeiro cargo dele como primeiro trabalho dele como treinador. Inclusive, pontuando aqui, o primeiro trabalho do Rogério Ceni é uma coisa tenebrosa, velho. Tenebrosa, é Tem terrível. aquela eliminação contra na época, time de rua, de bairro, que era o Defensa e Justiça, onde, assim, o Rogério coloca o time titular e a gente perde. Exato, perfeito. O titular na volta, porque na ida o que aconteceu, o Rogério poupou os titulares para jogar contra a Penapolense. Então, assim, foi um negócio impressionante. Mas, cara, o ano de 2017... E, assim, obviamente, né, tomando porrada em clássico, né? Que é isso, né? Tomando muita porrada em clássico. 2017 é o ano que, assim, cara, na moral, eu acho que o Dorival faz um trabalho justo de arrumar o time, mas a gente tem que citar a presença dele do Hernanes, porque, cara, o Hernanes, ele jogou uma barbaridade. Perfeito. 2017 ficou marcado por 3 coisas para mim. A primeira, aquele 2-0 do fair play do Rodrigo Caio, que foi no Morumbi, que eu tava nesse jogo. A segunda coisa é o Hernanes. O Hernanes, se não fosse o Hernanes, a gente teria caído, é inevitável. Eu acho que o Dorival fez um trabalho ok, ele veio com a intenção de salvar do rebaixamento, mas se não fosse o Hernanes, acho que a chave não viraria, acho que não seria treinador a solução, o Hernanes foi a solução. E, enfim, ano para ser esquecido, nada a pontuar. Copa do Brasil, eliminação precoce para o Cruzeiro, Sul-Americana, eliminação precoce para o Defensa e Justiça. E é isso. Agora a gente chega a 2018, né? Aí eu acho que já para uma galera que vai estar assistindo esse vídeo é um bagulho que a memória já começa a ficar mais recente, porque é o glorioso ano da chapada do Nenê. Mais uma vez, o São Paulino não contente em endeusar qualquer tipo de jogador médio, isso só vai aumentar nos próximos anos. E também começa uma assina de São Paulo, porque antes, você podia até questionar algumas contratações. Mas nesse ano, filho, foi 7 milhões em Trellis, 10 milhões em Diego Souza Velho, e mais um dinheiro no goleiro Jean, mais 10 milhões também no goleiro Jean. E detalhe, 2018, o São Paulo teve a oportunidade de comprar o Bruno Henrique e o Gabigol. E assim, isso também se repetiu no outro ano, porque assim, a gente poderia ter comprado o Gabigol, a gente escolheu o Pablo. Mas isso é uma discussão para daqui a pouco. Mas assim, 2018, cara, tipo, a gente tem um time no primeiro turno. Um time que era muito compacto. Você tinha o Rojas e o Everton, que a gente gastou 22 milhões, mas no começo ele rendeu bastante. Everton Cardoso fazendo esse papel de você, dar gás, né, puxar o contra-ataque. Naquela época a gente não achava que o Rojas era um cara horrível, que a gente descobriu depois ele ficar 2 anos parado, mas tudo bem. E assim, cara, era o Chapada do Nenê, era King Naldo, era essa coisa aí, né? E aí, assim, nosso brasileiro acabou quando o Éder Militão foi transferido pro Porto, basicamente. E aí acabou o nosso time, e é isso. Vale pontuar que nosso camisa 9 era o Diego Souza. Não dá. Era o Diego Souza. O Militão jogava de lateral direito na época. Ele jogava muito. Ele jogava muita bola. E, cara, a gente tem eu acho que tem 2 pontos pra gente destacar positivo dessa época. Positivo assim, né? É uma história triste, mas o São Paulo quase chega na primeira final de Paulista depois de 20 anos, né? Tem aquele fatídico jogo contra o Corinthians, que o Rodriguinho mete gol no finalzinho. E aí a gente perde nos pênaltis, né? A gente perde nos pênaltis. Justo. E, cara, a gente teve uma arrancada naquele brasileiro. A gente ficou líder por um bom tempo, assim, um tempo legal. Só que o time não aguentou. Aí o Rojas se machucou, o Everton se machucou. Começa o esquema de, os caras querem derrubar o treinador, Nenê brigou com a Gui. E aí, no São Paulo... E aí começa outra cena do São Paulo, que é de derrubar treinador. E, né? Obviamente, né? Quem tá certo? O Nenê, Nenê gigante, que é o perfil vencedor que o São Paulo precisa. E aí o ano acaba com todo mundo daquele elenco sendo chamado de pipoqueiro. E foi isso, né? Acabou o ano. Eu lembro que naquela época, inclusive, por conta desse pênalti do Corinthians, o Lisieiro foi perseguido o ano inteiro, que ele erra o pênalti contra o Corinthians também. E é isso, assim, tipo assim, cara, de novo, a gente começa, nesse ano já dá pra repetir muita coisa. Cara, começa bem, aí é o técnico que leva o time a um patamar que não era pra ele estar ali, aí o time cai. E cai. E detalhe, tá, gente? A gente tá no ano de 2018. Nosso querido Reinaldo,
Entrou no São Paulo em 2013. Foi emprestado e tal, mas entrou. Então, assim, pra você ver que, cara, como eu falei pra mim ao início, lá em 2013, jogadores medianos foram alçados ao patamar no São Paulo que em outros times eles não teriam sido nem metade da mídia que eles receberam. Perfeito. Em 18 que surgiu o apelido de King Naldo, né, inclusive. Foi, chapada do Nenê, aquela coisa toda. Exato. Bom, no final desse ano a gente consegue acabar em quinto no campeonato, que a gente é líder durante 6 rodadas. E aí vem uma das maiores vergonhas da história do São Paulo, que é aquela pré-Libertadores contra o Tajeres. O São Paulo coloca Jardine para assumir como treinador do São Paulo. Surreal. Em 2019, né? Começo de 2019. Isso, pré-Libertadores, 2019. Ele era o treinador na pré-Libertadores, é tenebroso. Os 2 jogos que o São Paulo fez são tenebrosos. Eu lembro da volta, ele colocou o São Paulo num 4-2-4, o Hernanes corria o campo todo, carregando daqui pra cá. O Hernanes o primeiro jogo foi 2-0, o segundo jogo foi um 0-0, cara, que deu dó de ver. Tipo, não aconteceu nada no jogo. Terrível. E aí, 2019 é um ano que, assim, uns moleques da base sobem, tá ligado? Os moleques da base que seriam muito odiados lá pra frente. Você tem a subida do Antony, você tem a subida do Igor Gomes, onde os primeiros jogos dele ele faz 2 gols contra o Ituano. Você tem a subida de vários caras, assim, tipo... Perfeito. Você tem o começo do Luan, que na época não sabia dar um passe de 2 metros, mas assim, pô, se tornou um ótimo jogador. Você tem o começo de vários moleques de Cotia, né? Outra coisa que virou uma cena também, onde muitos torcedores de São Paulo falavam que essa falta de espírito vencedor era por conta que a gente tinha muitos moleques da base como time titular. E eu lembro que foi que nesse Paulistão 2019, pô, a gente ganha nos pênaltis do Palmeiras com, na época, Thiago Volpe sendo uma contratação muito acertada. Thiago Volpe no ano de 2019, é que tem gente que não lembra, que tem gente que ficou muito machucada. Mas em 2019, cara, o Thiago Volpe fechou o gol do São Paulo. Fechou. Os caras já, tipo, tanto que em programas esportivos da época o pessoal fala assim, finalmente o São Paulo... E a gente nem falou disso, né? Depois que o Rogério se aposentou, gente, foi Denis, Sidão, Renan Ribeiro. Cara, foi muito goleiro. E quando chegou Jean também, quando chegou o Volpe, a gente falou, não, a gente resolveu nossos problemas. E aí a gente passa do Palmeiras nos pênaltis. E aí tem um dos gols que eu mais fico triste na história, que é aquele gol do Wagner Love na final do Paulistão. E eu vou fazer mais um comentário ácido. Outro jogador médio que essa torcida maravilhosa ama de paixão, tá? Se fosse um cara da base fazendo o que ele fez, colocando camisa de rival, nego ia estar, meu Deus! Perfeito. O zagueiro Robert Arboleda é um jogador comum, é um jogador normal. Eu quero que qualquer um que esteja assistindo esse vídeo me cite 3 jogos importantes que o Arboleda fez alguma coisa. Que eu consigo lembrar é que ele falha, e falha muito. Mas enfim, tirando esse ódio meu, mais uma derrota muito complicada pelo São Paulo. Eu acho que a gente não ficou triste porque a gente viu alguma coisa que não viu há algum tempo, que era um São Paulo com vontade, um São Paulo com raça em clássico. E assim, 2019 seguiu depois disso, né? Perfeito, você pontuou perfeitamente o que eu queria falar, né? A gente chega no final de Paulista depois de 14 anos, né? A primeira final de Paulista que a gente conseguiu ver como pessoas que entendem mesmo de futebol, com aquele final triste, claro, né? Mas é complicado, cara, é complicado. Eu concordo sobre o Arboleda, eu acho que o Arboleda ele engrandece ele por jogos que ele faz bem contra times normais, em jogos que não valem nada. Em jogos importantes ele falha. Isso é fato. E além do evento, né, de usar a camisa do Palmeiras nas suas férias, que, pelo amor de Deus, o São Paulo de Juvenal Juvencio, antes do 3º mandato, o Arboleda usa a camisa do Palmeiras, ele era dispensado na hora, ele nem voltava pro Brasil mais, cara. A gente se rebaixou a ponto de... Como o nosso time era ruim, a gente não tinha quem substituir, a gente aceitou o cara usar a camisa do Palmeiras, ele levou adiante, velho. Empurrou o cara lá e beleza. Tirando isso, 2019 foi um ano... Vale lembrar, né, que a ascensão do São Paulo no Paulista vem depois da demissão do Jardine e a entrada como interino do Wagner Mancini, que ele consegue ajeitar a molecada para jogar
jogar aquele mata-mata. A gente passou na Bacia das Almas contra o São Caetano na fase de grupos, a gente ganhou o último jogo e passou. Gol do Anthony, né? Gol do Anthony. O primeiro gol dele no profissional. A gente pega o Ituano e ganha os 2 jogos. A gente pega o Palmeiras, empata os 2 e ganha nos pênaltis. E a gente perde pro Corinthians na final. E lembrando que na final o Cuca assume, né? O Cuca queria esperar o brasileiro, mas ele acaba assumindo antes, né? Oportunista, eu diria. Mas, enfim. Não, depois o São Paulo do Cuca, no tempo que ele ficou, uma tenebroso. Coisa horrorosa, horrível. Eu prefiro nem comentar. E em 2019, final de 2019 chega o Diniz, né? E aí vem uma outra era no São Paulo que, beleza, aqui a gente pode citar. Aqui, eu acho que esses últimos 3 anos a gente tem um pouquinho mais motivos para... Não, então, é que assim, eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem noticiado, porque assim, o Diniz, ele entra do primeiro jogo dele contra aquele Flamengo histórico do Jorge Jesus, ele faz uma coisa que o Diniz na época nunca tinha feito, que era fechar o time e a gente empata 0-0. A gente fala, caraca. Perfeito. Aí, beleza, né? Aí a gente termina, a gente classifica pra Libertadores, né? Porque já era G6 nessa época, se eu não me lembro. Sim. A gente classifica pra Libertadores. E aí começa a pandemia, né? Começa a pandemia, o Diniz tá no time, né? E assim, o Diniz foi contratado, eu lembro o dia que ele foi contratado, pô, só faltava o Twitter acabar, mano. Não, vergonha! Esse time está se apequenando. E o time se apequenando há 8 anos. Tá se apequenando. Já estava apequenado, para falar a verdade. Não, claro, aí beleza. Aí o Diniz, da pandemia... Diversos vexames também do São Paulo. Não, a gente tem que pontuar. Da pandemia, é eliminado por um time de WhatsApp, daquele Mirassol lá. Mirassol montado de última hora. A gente aí, tem eliminação. Já não queria ser... Não, o Lanús, virando o jogo aqui, ficando, mano, 4-2, toma o 4-3 no último lance, com a Arboleda falhando de novo. E aí, um negócio impressionante. E aí, assim, você tem, obviamente, aquela corrida que ninguém esperou do brasileiro, onde um time que não era cotado nem para pegar Libertadores, porque, assim, a gente tinha um elenco limitado. Eu brinco que, assim, naquele time você sabia quem o Diniz ia substituir. Você tinha um Tietê que vinha do banco, um Hernanes velho que vinha do banco, e esse tipo de coisa. Mas, cara, assim, o que fica marcado, infelizmente, além da alta de vários jogadores como Brenner, Luciano, o próprio Igor Gomes, o começo do Sara, cara, você tem uma das quedas mais bruscas que a gente teve na história dos pontos corridos, né? Assim, a gente não dá para não falar disso, que vou até passar para você já, mas assim... Depois que o São Paulo assume a liderança, fica 7 pontos na frente, faltando acho que 13, 12 rodadas. Cara, a gente tem aquele jogo, é que depois o São Paulo se recupera ainda contra o Atlético Mineiro. Você tem aquele jogo lá que é favorito contra o Corinthians em Itaquera e perde com o gol do Otero. Você tem o 5-1 contra o Internacional, com o Yuri Alberto virando a cara. Você tem derrotas para Atlético Goianiense, para Bragantino, que é o jogo do seu Perninha. Fatídico. Cara... Você tem inúmeras coisas que, assim, claro, tem diversas fontes, diversas coisas que falam que foi a troca lá da diretoria, porque o Casares assume, né, na virada de 20 para 21, mas, assim, principalmente você tem essa queda brusca e o São Paulo também chegando à semifinal da Copa do Brasil e sendo eliminado, assim, com o Brenner e o Luciano no primeiro jogo perdendo gols que, cara, 9 de 10 vezes eles faziam, entendeu? Então, assim, você tem muitas coisas, mas, assim, cara, são muitos momentos que você viu que o São Paulo voltou a ter um pouco de honra, ele voltou a chegar em muitas fases agudas ou disputar de fato. Só que, cara, parece que é uma sina, parece que, assim, cara, é realmente um azar. Ou também tem gente que não vai falar que é azar, que é a diretoria, que em partes eu concordo. Você tem, momentos que machucaram muito o torcedor, tá ligado? E é isso. Com certeza. Quando a gente chegava perto, a gente pipocava. Essa é a verdade. Eu tenho coisas a citar sobre essa época, né? Eu acho que uma diretoria terrível, né? De Leco, Raí. O Raí, a única decisão acertada dele na época foi a permanência do Diniz. Ele bancou o Diniz após um vexame para o Mirassol, após um vexame na fase de grupos da Libertadores, que a gente perde para o Binacional, Escola Binacional, né? Vale lembrar. A gente perde para River, a gente perde para LDU fora, a gente toma um vareio da LDU fora de casa, a gente é eliminado. A gente perde para o Lanús, a gente é eliminado para o Lanús. E o Raí bancou depois de tudo isso, e o Diniz quase chega lá.
quase chega lá. Infelizmente, eu não sei se faltou elenco, se foi aquela briga com o Tietchan, eu não tenho informação sobre isso, eu tenho suposições. Eu sinto que aquele jogo contra o Bragantino balançou um pouco. Alguns jogadores dizem que a mudança de diretoria entre 20 e 21 colaborou um pouco para isso, né? Porque eles gostavam do Leco. Gostavam do Pássaro também, gostavam do Pássaro. Do palmeirense Pássaro, né? E com a chegada do Júlio Casares, o time sentiu, eu acho inacreditável pensar que esse é o motivo da queda do São Paulo, né, no Brasileiro e na Copa do Brasil. Eu acho uma vergonha, inclusive jogadores que ganham tanto, inclusive com aquele, eu não vou nem mencionar o nome do criminoso para não dar BO, né, mas vocês sabem de que eu tô falando, um tal de camisa 10, lateral direito. Nosso lateral veste a 10, pô, não tem jeito. Recebia 1,5 milhão na época, era um dos defensores de Leco, Pássaro, enfim. E, enfim, eu acho bom a gente encerrar, que eu já tô ficando triste com esse 2020, vamos para 2021. Chegada de Hernan Crespo. Não, e detalhe, eu só queria falar assim, que o Diniz, ele é demitido 5 rodadas antes de acabar o Brasileiro. Você vê como aquele brasileiro acaba de um jeito estranho. O São Paulo, mesmo com a queda, o Flamengo é campeão, né? Perdendo pra gente, tem aquele famoso lance do Edenilson, 41 anos. Mas o São Paulo, ele acaba em quarto colocado a 4 pontos do Flamengo. 4 a 5 pontos do Flamengo. Como você vê que, assim, cara, ninguém queria ganhar aquele campeonato, tá ligado? Com certeza, não. Eu tava um entregando pro outro. E aqui a gente começa a Era Casares, né? No final desse brasileiro, acho bom de mencionar que a Era Casares, né? Eu tenho coisas a pontuar. A primeira é que Casares entra na época de eleição falando que ele vai permanecer com o Diniz, apesar de ganhar ou não o brasileiro, ele vai permanecer. E a primeira promessa foi descumprida em... uma coisa que foi ensina também da gestão atual, né? Descumprir qualquer promessa feita. Com certeza. Fizemos uma promessa? Não é verdade, o torcedor. Com certeza. É terrível. Mas a gente tem a chegada do Crespo, que eu acho que foi de uma forma bem feita, com entrevistas com os treinadores, apresentação de projeto, eu acho isso legal. Foi um marco, né, o Crespo. O Crespo é um marco. O Crespo é um marco, porque o Crespo ele quebra o jejum, a gente se sagra campeão paulista, que, claro, a gente tem que pontuar que a gente tratou como Copa do Mundo, a gente matou o resto da temporada, mas eu acho que valeu a pena. Minha opinião, eu sei que para você não é assim, mas não, eu justo. acho que a gente precisava ganhar um título, de fato, mas o planejamento foi feito de uma maneira errada. Isso eu concordo, mas eu acho que estava na hora já, né? E é um título que descarregou. Eu não tô totalmente descarregado depois do Paulista, eu ainda acho que falta coisa, mas tirou um peso das costas, assim, sabe? Eu passei o tempo todo de escola sendo zoado, e aí a gente sai da escola e entra em faculdade de campeão, finalmente, tá ligado? É um bagulho que me deixa feliz. A gente vem em cima do Palmeiras, enfim, eu agradeço ao Crespo por isso, mas também um período após isso é tenebroso, um trabalho... Não, é assim, é aí que eu quero... Nossa, agora eu vou ficar revoltado, porque assim, o Hernan Crespo, eu achei que ele apresentou, ele montou o São Paulo. São Paulo jogou bem, só que, cara, o São Paulo joga bem em uma fase de grupos e um mata-mata, que assim, ninguém lembra, né? Mas a gente pegou o Palmeiras na final, nossa semifinal foi contra a Ferroviária. Outro Mirassol. Mirassol. Então, assim, e tipo, pô, o craque Benítez, pô, tava destruindo nesse campeonato, entendeu? Você tem Benítez, você tem o Pablo jogando muito bem, você tem o time fazendo gols e não sei o quê. Só que o que acontece? A instituição São Paulo, a gente tá falando desse apequenamento nessa última década, né? A instituição São Paulo sempre foi conhecida desde aquele time histórico do Tele, não posso falar muito antes porque eu não tenho tanto conhecimento, para uma instituição que, cara, o paulista não era o foco. Você vê quando o São Paulo chega nos anos 90, tipo, o pessoal começa a dar importância para a Libertadores depois que o São Paulo tratou aquilo como Copa do Mundo. A gente chega num Campeonato Paulista, eu lembro que a temporada, do jeito que foi desgastante de 2020, ela acaba 4 dias depois, não dão férias, todos os jogadores que acabaram o jogo contra o Flamengo começam contra a Inter de Limeira. E assim, cara, e isso, tipo, se você jogar modo carreira no FIFA, você não faz isso. Você vê que a energia do seu jogador tá baixa, o que você faz? Você coloca o time reserva, que é o torneio de pré-temporada. Aí o São Paulo fala, não, precisamos ganhar um título para acabar com a seca de títulos.
E aí, beleza, você vai lá, você ganha o Paulista. E assim, ganha o Paulista, eu tenho minhas ressalvas por ganhar o Paulista, que assim, você ganha, você tem um primeiro jogo que foi 50-50, você teve lances de perigo para ambos os lados, você tem um cruzamento do Palmeiras que a bola passa rente à trave, você tem uma bola do Sara na trave, e aí você tem um segundo jogo onde, assim, cara, com todo respeito ao Crespo, o Abel Ferreira coloca uma escalação que, meu amigo, pô, o cara colocou no banco Vinha, o Danilo, que tinha acabado de ser campeões da Libertadores. E assim, você abre a sua vantagem, e é o que pauta o jogo, num chute, pô, que ia parar na minha casa do Luan, tá ligado? Então, assim, foi. Título é título, tem que ganhar o campeonato, mas assim, foi um jogo com muitas ressalvas diante de um adversário que, assim, há muito tempo tinha, de temporada após temporada, times melhores que o nosso. A gente vai lá e ganha. Beleza. Aí, ok, né? O São Paulo tava na Libertadores esse ano, classificou, né? E aí, ok, né? Você tem o Crespo, você tem a descoberta do Marquinhos. A gente vai falar de outro jogador mediano chamado Emiliano Rigoni, que chega e resolve o problema. Ele, Benítez, é só craque, né? Porque o São Paulo só tem craque, não tem jeito. E aí, você tem isso, né? Você tem o Rigoni, que, tipo, tem aquele jogo contra o Fortaleza lá que o São Paulo faz 2 gols. E o Fortaleza empata o jogo. Então, assim, você tem essas coisas, né? Só que aí, irmão, a gente vai enfrentar o Palmeiras nas quartas de final da Libertadores de 2021. E aí, o que você fez, né, diretoria? Você pegou seu planejamento e falou assim, não, mano, a gente tem que ganhar o Paulista. Porque o Paulista é a coisa mais importante do mundo. Que a gente só tem craque, Benítez. Aqui, ó, tapas, tem Rigoni. E para. Aí você não pensou, porque você nunca jogou modo carreira, ou nunca jogou nenhum jogo, ou você não sabe ser profissional, que jogador é humano, né? Que jogador se estoura e não sei o quê. Inclusive, a gente vai falar do DM de São Paulo daqui a pouco para finalizar o vídeo. E aí, pô, o que me acontece? O time inteiro história. Não é que assim, não sei o que, o time inteiro história ao decorrer do ano. História. A partir daí começa essa cena do DM, inclusive. Lesão muscular atrás de lesão muscular. Aí assim, irmão, você tem um primeiro jogo das quartas de final, você tem um grande mata-mata anterior contra o Racing, onde o São Paulo em Avejaneda faz um puta jogo. É um 3-1 sonoro. Mas, cara, aí você chega contra o Palmeiras, primeiro jogo 1-1, onde, pô, o Volpi tava sendo uma constância a partir desse jogo, ele degringola de um jeito impressionante. Acaba. E aí, cara, você tem um segundo jogo onde, de verdade, cara, é o jogo que eu mais passei raiva, tipo, revolta, em muito tempo. Porque, assim, era um tabu contra um rival, tá ligado? Você literalmente falou que a Libertadores era o Campeonato Paulista e vice-versa, entendeu? E tratou o Campeonato Paulista como Libertadores. E, cara, você toma um 3-0 sonoro, assim. Tipo, tirando o fato que o Pablo me perde aquele gol quando tá 1-0. Assim, pô, é um 3-0 sonoro, assim. Tipo, pô, sonoro, assim. Merecido. É um 3-0 sonoro, assim, que dá... Porra, mano, dá vontade de morrer. E aí, né? O Rigoni para de fazer gol, porque as pessoas descobriram que ele é um jogador mediano. São Paulo começa a viver um drama no Campeonato Brasileiro. E aí começa a era Rogério Ceni. E assim, eu não fui a favor da demissão do Crespo, foi de um jeito bizarro. Chegou o diretor, grande Carlos Belmonte, um abraço para você, meu querido. Ele chega e fala assim, não, a gente vai bancar o Crespo. 2 dias depois outra promessa quebrada de Carlos Belmonte, de Júlio Casares. E aí ele é demitido. Ele é demitido, tipo, do nada. Aí entra o Rogério no mesmo dia, já assume. E, cara, começa a era Rogério Ceni. E assim, esse final de 2021 é um negócio melancólico. Bacia das almas. Melancólico. Tipo assim, de novo. Abel Ferreira escala um Palmeiras reserva, com chance de rebaixar o São Paulo. O Gabriel Sara, criticado por muitos, faz um jogo... Assim, aquele jogo era pra ser 5-0 pro São Paulo, com todo respeito. São Paulo criou chance, mas assim, o São Paulo não faz gol. A gente ganha de 2-0 e, cara, a gente vai se salvar na penúltima rodada contra o Juventude no Morumbi, tá ligado? Um 3-1. Um negócio assim, tipo, melancólico. E aí acaba o ano. E aí vem o ano passado, 2022, que aí acho que o Júlio pode comentar um pouco o que ele achou de 2022. O time do quase, né? Vamos falar sobre o time do quase. Rogério Ceni com já
5, 6 meses de trabalho, ele chega na final do Paulista, um bom campeonato paulista, eu diria. Foi uma campanha boa. Elimina o Corinthians na semifinal. Anos que a gente não ganhava de mata-mata do Corinthians, a gente elimina os caras. Chega na final, a gente ganha um primeiro jogo, um jogaço, né? Um 3-1. Eu coloco ressalvas que, assim, o São Paulo podia ter, tipo, aquele pênalti do Marcos Rocha é bem questionável. São Paulo, tipo assim, pô. Mas assim, porra, ninguém esperava. Ninguém esperava. Justo. Mas quando saiu o gol do Veiga, eu esperava que o São Paulo fosse pipocar, sabia? Não, então, já começa aí, né? Que a gente tinha o goleiro Jandrei no gol. Mais uma vez o São Paulo. É isso, é o São Paulo, né? Não tem nenhum planejamento. E aí, assim, cara, no jogo da volta, é o negócio que eu falo. A diretoria pode ser uma merda. Você pode estar vivendo, mano, um pandemônio. Assim, se tiver com um salário atrasado durante 3 anos, eu até entendo. Mas, pô, gente... Você vai lá, num clássico. Assim, diretoria horrível e tal, mas você vai num clássico, pô. Pô, toma, mas não é que foi 2-0 e perdeu. Não é que perdeu. Mas não fez nada, tipo, nada. Foi um 4-0 que ficou barato pro São Paulo. Não, assim, porra, ninguém, tipo, cara, o São Paulo não passou do meio de campo. Não passou. Perfeito. Mas foi uma sova, velho. É isso, eu não tenho muito nem o que comentar desse jogo, acho que dá até pra gente passar mais rapidinho, porque... Não, assim, cara, a única coisa que eu quero falar é o seguinte, velho. Uma das maiores vergonhas da história do São Paulo. Eu acho que existe sim, tipo, questão de diretoria, eu acho que existe questão de tática, etc. Mas, cara, nada vai me fazer crer que, tipo assim, pô, no futebol também existe como você tá no dia, do jeito que você entra e tal, velho. Pô, mano, os caras perdeu todas as divididas pro Palmeiras. Todas. Foi ridículo. Então, assim, pô, eu acho uma vergonha absoluta, tá ligado? Então, assim, eu não consigo criticar tanto os caras que olham pra alguns desse elenco e falam que são pipoqueiros, tá ligado? Porque, assim, esse jogo é traumatizante, pra dizer o mínimo. Totalmente. Como foi a final da Sula também, né? O outro ponto alto do ano, que foi a Sul-Americana. Que é outra vergonha, a final da Sul-Americana é outra vergonha, o São Paulo entra como se fosse um jogo qualquer, enquanto pega um Del Valle com vontade, com sede de ser campeão. A gente não, e assim, eu entendo, né? Eu entendo tudo que, assim, Del Valle eliminou o Corinthians antes de enfrentar nós, ganhou do Flamengo depois agora, e tipo assim, eu vi muitos defendendo que não é vexame. Cara, beleza, tinha um time ok, mas assim, ó, você vai pegar no 1-11, pega 1-11. Pô, ia dar 8-3 pro São Paulo, 9-2 pro São Paulo. Bom, voltando aqui, erros técnicos acontecem, né? A gente pretende continuar tudo em live no nosso canal, então isso pode vir a acontecer, claro. Esse esquema aqui já é meio que uma preparação para quando a gente estiver ao vivo. E, bom, sobre o final da Sula, pontuar a vergonha, né? É terrível. 2022 acaba como um ano do quase, um time que quase foi campeão, quase foi para Libertadores, enfim, né? Eu acho que não há muito a destacar. Você quer falar mais alguma coisa sobre 2022? Você acha que tá... Não, cara, foi decepcionante, velho. Tipo, decepcionante. Não tô falando que, assim, eu esperava que o time ia chegar nessas finais, só que, cara, o desempenho em finais me pegou muito, assim, tipo, muito. Perfeito. E, bom... Vamos prosseguir agora para o nosso grande finale, né? O que você espera dessa temporada pós-eliminação do Paulista? O que você espera para a Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil? Assim, como eu disse um pouco no vídeo mais cedo sobre o pré-jogo que eu fiz, mano, se você for ver a escalação, provável escalação do São Paulo contra o Tigre, que é Rafael, Arboleda, Beraldo, Alan Franco, aí qualquer lateral direito, pode até ser minha mãe, porque são 15 laterais direitos do São Paulo. Caio Paulista, Luan Mendes, Rodrigo Nestor, Rato, Luciano e David. Gente, é um time pra ser líder da Série B, pô. Pô, esse ataque de Rato, David e Luciano, porra, Luciano agora, tô falando Luciano agora. Não dá, gente, assim, eu acho um time pior tecnicamente do que o ano passado. Assim, eu não sei se tem gás. Agora você tem os grandes, não queria falar para guerreirinhos, mas pô, você tem a situação do Marcos Paulo com o Rogério. Você tem o São Paulo indo atrás de jogadores completamente aleatórios. Então, mano, assim, eu de verdade espero
sei lá, 52 pontos no Campeonato Brasileiro, sendo alto. E assim, cara, se eu fosse da diretoria, eu já deixava claro que uma das Copas tem que serem abandonadas, tá ligado? Não dá pra ficar que nem no ano passado e tentar focar em 3 competições, tá ligado? Gente, é time reserva e, pô, em pelo menos uma e acabou, tá ligado? Senão, corre o risco de, pô, brigar de novo contra o rebaixamento. Essa é a minha opinião. Perfeito, perfeito. Eu sigo um pouquinho na mesma linha, né? Eu acho que, assim, pontuar, né? A gente tem um grupo na Sul-Americana, eu considero tranquilo, sinceramente. Eu considero tranquilo, né? A gente pega o 18º do Campeonato Argentino, que apesar, claro, o que vai pesar nesse jogo é a questão histórica do confronto de 2012 e tal, mas, cara, jogo no Morumbi a gente tem que decepar o Tigre, acabar com o Tigre, sinceramente. O Tolima, cara, o oitavo colocado no campeonato colombiano também desculpa, 6 pontos tem que ser, de verdade. E Puerto Cabello nem se fala, né? Eu acho que eu não preciso nem. Desculpa, cara. Pior que isso é nome de time que ganha do São Paulo quando o São Paulo vai jogar fora, né? Mas enfim, deveria ser no mínimo 16 pontos para esse grupo, tá ligado? E eu concordo na questão das Copas, eu acho que o foco deveria ser Sul-Americana, a Copa do Brasil a gente não tem chance, isso é sinceridade do São Paulo, não tem chance de ganhar a Copa do Brasil, não tem, não tem, isso é realidade, a gente sabe disso. E brasileiro, cara, tentar brigar por um G8, que vira G9 às vezes, enfim, né? Eu acho que começa, tipo assim, como a gente teve a questão da torcida organizada, né? Foi lá no CT, criar um pacto contra o rebaixamento. A sensação que me passa é que o São Paulo vai focar no Brasileirão esse ano. Nem na Copa Sul-Americana vai ter o foco. Eu acho que o foco principal vai ser o Campeonato Brasileiro. E eu não espero, assim, quanto mais longe chegar, menos inesperado vai ser, na minha opinião. Sinceramente, é isso para esse ano. Eu não tenho perspectiva para esse ano, nem para o próximo, nem para o outro, porque tudo que sai do São Paulo é notícia ruim. Ah, superávit de 26 milhões, aí devendo Atlético Goianiense, devendo Deportivo Perdendo, Maldonado. perdendo o jogador para Curitiba, é É complicado. isso. Não, não. Não dá, cara. Pagando 300 mil do Rai Ramos parcelado, Não, tá? é. É. Enfim, é um fundo do poço terrível, né? Júlio Casares provavelmente vai se reeleger, porque ele aprovou a própria reeleição, né? Ele aprovou a reeleição para um lugar que ele vai concorrer, né? O famoso golpe. E, enfim, é zero perspectiva, né? A gente torce, claro, a gente torce na boa fase, na má fase. A gente torce na má, porque a gente não tem boa fase. E, cara, é torcer pelo melhor, mas zero expectativa. Zero expectativa. Vamos lá, né? Vamos lá. A gente acaba o vídeo, esse quase podcast, né? A gente acaba É, esse grande vídeo nessa conversa num tom positivo, mas não dá. Infelizmente, a gente não dá para ser positivo em 2023 sendo São Paulino, entendeu? Mas, perfeito. assim, acho que é isso, a gente falou bastante. Relembrou a você, torcedor, muitas tristezas, mas a gente tá aqui para isso. Então, assim, amanhã ou hoje, mas acredito que amanhã, fiquem ligados, teremos a primeira live do canal, live pós-jogo. Não sei se eu e o Júlio estaremos felizes, tristes, mais ou menos, aliviados, desesperados. Vamos Mas é ver. isso, assim. Julião, considerações finais e é isso daí. Primeiro, agradecer a galera que reagiu aí aos primeiros vídeos de impressão, tudo, pré-jogo. E, cara, eu queria dizer que eu tô muito feliz com o projeto, né? Acho que a gente tem tudo para alavancar isso aí. E se for tiver uma pessoa assistindo, já tá sendo o suficiente pra gente. A gente quer que alguém assista mesmo. A gente não tá pensando em números agora de começo, a gente tá pensando em atingir alguém. A gente quer divulgar nossa tristeza, nossas dores, nossas felicidades com o torcedor São Paulino, com o rival também, que vai ter rival zoando aqui, com certeza, né? Sempre tem. E, cara, vamos nessa. Eu queria dizer também que a partir de amanhã, quando começa as questões de pós-jogo e tudo, vocês vão ver a gente na nossa essência, que é Júlio e Lucas após o jogo do São Paulo. Isso vai ser a essência do que vai ser esse canal. E é isso. Peço pra galera que se inscreva, que curta, que compartilhe. E dê uma força pro nosso trabalho aí. A gente tá feliz, muito feliz começando esse projeto, a gente tá empolgado. E só agradecer aí, vamos tricolor. Ah, pô, eu acho que é isso. Eu acho que, cara, se chegou algum indivíduo até o final desse vídeo, se considere um guerreiro. Mas, meu, muito obrigado.
Eu acho que é isso, cara. Acho que deu para fazer um apanhado legal do que foi essa década sofrida do nosso time do coração. Mas é isso, cara. Provavelmente esses pré-jogos, essas conversas serão live, né? Que eu acho que vai ser, vai ser até um pouco mais dinâmico para tentar interagir com alguém, etc. Mas é isso. Então, deixando aqui meu muito obrigado. Obrigado pela sua atenção. Um forte abraço para todo mundo e vamos tricolor.